Olá, espero que você esteja em paz. Hoje vamos ter uma aula muito importante sobre uma parábola contada por Jesus. Você já se perguntou por que muitas pessoas ouvem a palavra do Senhor e não as guardam ou não conseguem dar frutos de um verdadeiro cristão? A parábola de hoje é a parábola do semeador, contada por Jesus, que vai nos ajudar a compreender duas coisas muito importantes. A primeira, o que acontece com cada tipo de cristão quando recebe a palavra do Senhor, e a segunda coisa, ela nos capacitará a adequar a nossa vida a um modo que podemos dar muito fruto e glorificar ao Senhor. Vamos lá? Pegue sua Bíblia e leia comigo Mateus, capítulo 13, no versículo 1 em diante. Vamos fazer a leitura? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A primeira coisa que eu gostaria de aprender com vocês é por que Jesus falava por meio de parábolas. Bom, Jesus ele falava dessa maneira, por meio de parábolas, para explicar verdades complexas de uma forma simples. Então Jesus colocava nessas parábolas um significado de algo complexo, porém de uma forma que todos poderiam entender. Ele falava numa linguagem que os seus ouvintes compreendiam, usando figuras, por exemplo, comida, casamento, agricultura e outras coisas para explicar coisas complicadas, como o reino de Deus, a salvação. Era uma maneira de Jesus ensinar. Muitas vezes, Jesus ele não explicava o significado das suas parábolas para todas as pessoas, somente para seus discípulos. E por quê? Porque muitas pessoas que acompanhavam Jesus não estavam ali realmente para entender sua mensagem, mas sim para ver seus milagres ou até para zombarem de Jesus. E por causa disso, Jesus falava por parábolas e assim nem todos compreendiam. E aqueles que não estavam ali para entender sua mensagem realmente não podiam compreender o que Jesus dizia. E por fim, ele também falava por parábolas para se cumprir o que está escrito no Salmo 78, versículo 2. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. A nossa parábola, a parábola do semeador, Jesus usou uma situação do cotidiano daquele povo para contar-lhes uma parábola sobre um semeador que saiu a semear uma semente, mas nem todas conseguiram se tornar uma planta frutífera. Ele usou elementos que continham significado, como por exemplo o semeador, as sementes, os tipos de solo, as aves do céu, os espinhos. Cada um desses elementos continha um significado importante na parábola de Jesus. E ele contou essa parábola para explicar duas coisas para nós. A primeira é por que muitas pessoas não conseguem fazer um bom proveito da palavra de Deus. E a segunda coisa é mostrar os efeitos das circunstâncias externas na vida do cristão, que podem minar a chance da palavra de Deus frutificar. Nessa imagem que você consegue ver na sua tela, nós temos ilustrado as 4 situações colocadas por Jesus. A primeira, a semente que caiu numa terra à beira do caminho e logo veio as aves dos céus e a roubaram, a arrebataram, a tomaram. A segunda situação, a semente caiu num solo muito rochoso. Dessa forma, ela não conseguiu ter raiz. Até cresceu, mas logo o sol veio e a queimou, matando assim a planta.
A terceira situação, a semente caiu em meio a outras plantas que tinham espinhos e esses espinhos sufocaram essa semente e assim ela não conseguiu crescer. E a quarta e última situação, contada por Jesus, a semente caiu numa boa terra. Assim ela frutificou, cresceu e essa é a situação ideal para uma semente. O que significa a parábola do semeador então? Bom, não é difícil para nós compreendermos seu significado, porque o próprio Jesus explicou. E nós vamos ler juntos o texto, logo em seguida desse que nós lemos, em Mateus capítulo 13, no versículo 18 em diante. Vamos ler? Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Bom, nós vemos aqui que Jesus explicou a parábola do semeador e nós vamos agora nos aprofundar um pouco mais. A semente da qual Jesus fala é a palavra de Deus. Isso está na mesma passagem da parábola do semeador, porém contada por Lucas. Em Lucas capítulo 8, versículo 11, está muito claro que Jesus diz: a semente é a palavra de Deus. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles contam muitas histórias iguais, repetidas, porque eles tiveram a mesma visão daquilo que Jesus estava fazendo, por isso são chamados sinóticos, que quer dizer de mesmo olhar, mesma visão. Então, essa parábola é contada nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E Lucas diz que a semente é a palavra de Deus. Já o semeador é aquele que semeia a palavra de Deus. Marcos 8,14 também frisa muito bem isso. E todo aquele que leva a palavra do Senhor, naquele tempo, naquele caso, Jesus, e hoje somos nós. Nós somos os semeadores. Jesus era um semeador. Semeador é aquele que leva a semente. É a palavra de Deus. E os solos são os corações dos ouvintes. Todo aquele que recebe a palavra do Senhor é o solo ilustrado aqui na nossa parábola. Por isso que são 4 situações e 4 solos diferentes. A primeira delas são aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Bom, as aves representam o maligno, nosso adversário, que tenta roubar a palavra do nosso coração. O maligno é o diabo, Satanás, ou tudo aquilo que tenta roubar a palavra do nosso coração, pois assim ele tem chance de nos afastar da presença de Deus, e nós não devemos deixar isso acontecer. Ele usa de várias maneiras para fazer isso, como, por exemplo, as tentações, os dardos inflamados, as distrações. Ele arma suas ciladas e com isso ele consegue pegar a semente que logo foi lançada. Você conhece pessoas assim, que logo que ouviu a palavra do Senhor, o maligno a tirou do coração? Isso acontece porque essa palavra caiu num solo à beira do caminho. As aves dos céus a roubaram. A segunda situação é aquela que foi semeada num solo rochoso, ou seja, ele ouviu a palavra do Senhor, mas logo a recebeu com alegria, mas não tinha raiz, veio ser de pouca duração. Quando chegou a perseguição, a angústia desse mundo, logo se escandalizou. Aquele que não tem raiz, quando vem as dificuldades, logo deixa de lado a palavra do Senhor e não consegue dar sequência em sua vida com Deus. Jesus não nos enganou, mas ele avisou que por amor a ele sofreríamos angústia, perseguição. Porém, aqueles que não possuem raízes, ou seja, uma base forte, uma fé consciente, uma estrutura firme,
esse poderá se escandalizar e morrer, espiritualmente falando, pois não imaginou que seria assim. Você conhece alguém assim? Alguém que recebeu a palavra do Senhor com alegria e logo ali naquele começo ele ficou alegre, ficou feliz, mas quando vieram as angústias, perseguições por causa do reino de Deus, essa pessoa não sentiu que seria um preço a se pagar e logo deixou a palavra do Senhor de lado. Nós temos que calcular o preço do que significa seguir a Jesus e segui-lo. Caso contrário, podemos ser esse tipo de solo que desiste com a perseguição. E a terceira situação que Jesus explica é aquela que foi semeada entre os espinhos. É o que ouve a palavra do Senhor, porém as preocupações desse mundo, as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqueles que se envolvem em muitas coisas desse mundo logo são sufocados e a palavra de Deus não consegue frutificar no coração dessa pessoa. Por exemplo, coisas desse mundo que podem sufocar o cristão e impedir que ele cresça e dê fruto. As preocupações desse mundo são uma delas. Pessoas que vivem com medo, com falta de segurança, o amor esfriando no nosso tempo, novas seitas que vão surgindo, escândalos nas igrejas e essas coisas, essas preocupações desse mundo vão sufocando aquilo que foi semeado no coração e a palavra não consegue frutificar. Porém, a Bíblia diz que nós devemos buscar as coisas que são do alto. Dessa forma, nós não seremos sufocados pelas preocupações desse mundo. E também tem aqueles que são fascinados pelas riquezas, o anseio descontrolado por ser rico, a ganância, soberba, o amor ao dinheiro, o apego às coisas materiais, entre outras coisas. A Bíblia diz: de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós devemos tirar o nosso coração dessas coisas, não sermos fascinados pelas riquezas, para que a palavra do Senhor não fique sufocada e consiga frutificar. E por fim, Jesus explica que aquele que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra do Senhor e a compreende. Esse frutifica e produz 100, 60 e 30 por 1. Ou seja, se a terra for boa, se o coração que está recebendo a palavra não houver nada que o impeça de que a semente germine e cresça, esse dará muito fruto. Um exemplo, o que é dar fruto, segundo a palavra de Deus? Dar fruto é ter o caráter de Cristo. Se nós olharmos Gálatas 5:22, nós veremos o que é ter o fruto do Espírito, ter o caráter de Cristo, que é o amor, a alegria, a benignidade, a bondade, mansidão, domínio próprio. E é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Mais um exemplo de dar fruto na palavra de Deus. Oferecer louvores a Deus. Hebreus 13, versículo 15, diz que o nosso louvor é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Então, dar fruto também é oferecer louvores a Deus. Mais um exemplo, realizar boas obras. Em Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz que nós somos chamados para a prática das boas obras. Quando nós praticamos boas obras, nós evidenciamos o fruto de Deus em nossas vidas. O que isso quer dizer? Que o nosso coração é uma semente e a palavra de Deus está frutificando, está crescendo. Mais um exemplo, adorar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Colossenses 1, 9 e 10 diz sobre isso, que nós devemos adorar a Deus em toda a nossa forma de viver. E isso também é dar fruto para o reino de Deus. E, por fim, o último exemplo que eu gostaria de dar é ganhar almas para Cristo. Em João 4, 35 e 36 diz sobre isso, que ganhar almas para Cristo é glorificar a Deus, é dar fruto para o reino de Deus. Então, meu irmão, uma terra boa faz com que a semente cresça e produza muito fruto. O nosso coração deve ser assim, uma terra boa, que recebe a palavra e não tem nada que impeça dela crescer e ela possa dar muito fruto. Bom, hoje nós aprendemos sobre a parábola do semeador, explicada por Jesus. Nós vimos que os tipos de solo são os corações de todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. E Jesus nos mostra por que muitas pessoas não permanecem e não dão fruto. Explica as situações que cada pessoa pode se encontrar ao receber a palavra de Deus e o porquê essa pessoa não consegue dar fruto. E foi o que vimos na lição de hoje.
E nós também conseguimos refletir um pouco sobre o que é dar fruto e glorificar ao Senhor com a nossa vida. Faça uma análise da sua vida e perceba se o seu coração é um solo fértil para o crescimento da semente, que é a palavra de Deus. Reflita também se as pessoas ao seu redor se encaixam em algumas das situações colocadas por Jesus e o que você pode fazer para ajudá-las. Ore e peça ao Senhor que torne o coração das pessoas um solo fértil para receber a sua palavra de salvação. Que Deus te abençoe e faça um bom proveito da aula de hoje.